Bom dia pessoal, sejam bem-vindos aos meus 500 de hoje, sem o resto, porque nós estamos em dinâmicas diferentes, estamos em agosto. Chegará uma altura que o negro e a negra, o preto e a preta, o africano e a africana vão ter que escolher entre o que lhes sustenta e o progresso do seu povo, não é? Entre quem lhes paga e como é que contribuem para que a África se posicione. E por que eu estou a dizer isso? Nós temos diferentes dinâmicas a se passarem, mas há uma que nós temos que entender. Em certos assuntos, podemos ficar calados e fazermos como os brancos, que governam os seus países e que põem em curso as suas agendas, e outros não fazem barulho. Deixa-vos dar um exemplo. Israel e Gaza. Quantos países brancos estão calados e quantos falam para parecer bonito, mas não agem? E o que é que eu quero dizer com isso? O presidente da Guiné decidiu expulsar a RTP, não é? E a Lusa dos seus territórios. Vai para Cabo Verde, é recebido pela presidência, ok? E os repórteres vão até o presidente da Guiné perguntar sobre assuntos que têm a ver com a Guiné e Portugal. E aí a repórter vira-se e diz: liberdade de expressão e direito internacional. E eu aí teria que dizer: teto e comida também é um direito básico. Mas, no entanto, crianças em África morrem à fome porque quem inventou estas leis, quem ditou as regras e as leis, não é? Dos direitos humanos, não as cumprem. Então existe um tempo e uma hora para tudo. Nos meus discursos, quando eu falo os homens, é a sociedade no geral, e com muito mais peso nos homens. Mas quando o presidente da Guiné vai a Cabo Verde sentar-se com o nosso presidente, independentemente do que pensamos sobre as dirigências, nós temos que entender que o código nessa hora são os nossos affairs, são os nossos assuntos. Não é a altura de perguntar ao presidente da Guiné em Cabo Verde sobre assuntos da Guiné com Cabo Verde. E aí o presidente da Guiné tem razão. Razão no sentido de que a imprensa é uma arma que não foi criada por nós. E ela é bias. E ainda que tenhamos muita gente boa dentro da imprensa, a imprensa num todo é uma besta que serve ao homem branco. E quanto a isso não há discussão possível. Mas se nós não entendermos porque é que a imprensa tem um poder específico e uma expressão específica nos territórios e não noutros, nós não vamos entender que é também por causa da imprensa que a imagem de África, não é? E a programação mental da sociedade geral em relação à África, ok? É a que é. Então, numa altura em que um dirigente de um país de África vai no nosso território, neste caso Cabo Verde, não é? Sentar-se com os nossos dirigentes, não é a altura de um repórter, por ser empregado ou empregada destas instituições que o presidente da Guiné como é que se diz, proibiu ou correu, não é, com eles fora do seu território. Não é porque és empregado e empregada por essas entidades que no momento em que dois chefes de nações africanas estão juntos, vais perguntar sobre affairs, não é? E, digamos, problemas entre um destes países e Portugal. Mas isso é o trabalho da imprensa. Pois, mas seria um debate para várias horas. Esta questão do que é que a imprensa tem feito durante estes séculos todos, não é? Estes anos todos, estas décadas todas, sei lá, como quiserem pôr. Então, nas várias áreas da nossa sociedade, nós não estamos a conseguir encaixar a questão do timing. A questão do timing. Eu entendo a pergunta, porque é que o presidente
da Guiné expulsou a RTP e a Lusa do seu território. Eu entendo a pergunta, mas será que no momento que o presidente vai visitar Cabo Verde é o momento que tu, cabo-verdiano ou cabo-verdiana, te pões, porque sem a sensibilidade de perceber a dinâmica entre estes dois povos, a história e aquilo que nós ainda não resolvemos entre nós, vai ficar sempre a ideia do que o cãozinho do branco, não é? Foi fazer o trabalho do branco, pressionando o preto, não é? Ao preto e a preta, que pressionaram o preto em relação aos assuntos que têm a ver com os brancos. Se é que eu me fiz entender. Nós precisamos despertar. E o grande problema é que as pessoas veem o superficial, o básico, e abordam o superficial e o básico. Por exemplo, o que está a passar agora em São Vicente e todos os intervenientes e etc. Eu a ver isso, estou a ver toda a gente a aplaudir o básico. E outros a criarem confusão também com o básico. Quando, neste momento, todas estas questões superficiais e básicas deveriam de ser como é que se diz, contornadas. Há um grande problema, há um grande desafio na nossa comunidade. Ontem estava a falar com uma pessoa próxima sobre esta questão de que, como nós temos muita falta de conhecimento, temos muita informação, há muito intelectual, mas há pouca sabedoria no discernimento, no senso, na lógica, na colocação. Como nós temos falta destas coisas muito importantes, nós não estamos a dar conta do que é que está montado e o quão profundo é e como é que nos divide. Porque em horas importantes em que nós devemos estar em código, nós acabamos sempre por estar a chocar, seja com indiretas, seja com atitudes contrárias, seja com todos a fazer a mesma coisa e logicamente, para quem tem olhos, se ver que deveriam estar todos juntos. Em horas que a política precisa de se envolver com os cidadãos não percebem qual é o papel da política e a política não exerce o seu papel na íntegra, é uma grande confusão. E depois pessoas como eu vêm aqui propor a visão daquilo que eu estou a ver e tem gente que ainda assim não entende. Porquê? Porque mesmo que tu estejas a comunicar no melhor das tuas habilidades, a maior parte das vezes só entende quem pode. Então o problema no nosso território vai dar sempre na mesma coisa, que é muitos achismos, muita falta de saber, enorme falta de compreensão sobre como é que o sistema está montado e demasiadas pessoas a falarem na hora errada, a intervirem na hora errada sobre assuntos que não são os devidos nessa hora, ok? Para tentar resolver desafios profundos que não se resolvem da noite para o dia e não se resolvem através de uma visão superficial sobre onde é que nós temos que atacar. A maior parte das pessoas com quem eu falo e tento explicar, por exemplo, o que se está a passar neste exato momento, com toda esta dinâmica de solidariedade para com Cabo Verde, neste caso específico São Vicente, não entende. E a dada altura, se eu for explicar mais, vão pensar que eu estou contra um, contra o outro, contra a atitude daquele. Porquê? Porque toda esta educação religiosa mental que nós temos, em nada se debruça sobre o aspecto de Deus. Os direitos humanos, se nós formos avaliá-los profundamente, são direitos universais. É quase que Deus, assim, nos deu o direito de termos vida, não é? Casa, trabalho, comida. Não foi o homem que decidiu, Deus é que nos criou dessa forma, não é? Para explicar que depois, nestas alturas, quando alguém tenta vir discernir, né? Pôr a papinha na boca, para pôr ela mole, para dar na boca das pessoas, por causa da falta de saber, por causa da imensa falta de profundidade na reflexão, as pessoas depois não entendem como é que se colocam, não é? São Vicente está onde está, Cabo Verde está onde está, neste exato momento, não é? Tirando a cena de São Vicente, não é? Estamos todos a ajudar uns outros, temos todos que estar a ajudar, mas é óbvio que nós não podemos pôr de parte o papel real da política. Então, numa altura destas, as politiquices deverão ser deixadas para os políticos. Não deverão ser abordadas por pessoas que no seu dia-a-dia o que querem saber é de festa, o que querem saber é do seu emprego, o que querem saber é das suas cenas, não é? Das suas cenas diárias para se sustentar assim a sua família, e que não tiram tempo suficiente para entender um enredo,
e de repente querem se meter em conversas, em sítios que não têm capacidade de abordar. Por exemplo, eu vi as pessoas falarem sobre empresas que não estão a querer ajudar, sobre, digamos, a alfândega não pagar. Todas estas questões são questões políticas, todas estas questões são questões estruturais, são questões que têm que cumprir regras, leis e diferentes outras coisas que nós, o comum mortal, muitas das vezes não sabemos sequer. Mas nos pomos depois em momentos que são muito importantes, de pessoas que não sabem ficarem caladas, a querermos falar e a puxar conversas de coisas que nós não deveríamos sequer estar preocupados com, porque as pessoas a quem as compete, não é, essa área, são as pessoas que deveriam estar a falar sobre isso. Voltando ao presidente da Guiné. O presidente da Guiné vai a Cabo Verde ter com o nosso executivo, não é? Ter com o presidente, não é? A malta que dirige o país. Não é à altura, nem é de bom tom, ou não é? Os nossos repórteres, por mais que a RTP e a Lusa sejam quem empregue os nossos repórteres, foi como eu disse no início, existe um momento que é o momento de individualismo, o teu momento individual, que vais perguntar como repórter ao presidente, este é o meu trabalho, porque é que tu estás a fazer isso? E depois há um outro momento que é de colocação com sabedoria sobre o mundo está em transformação, a África está num sítio muito sensível neste exato momento, a dinâmica política do mundo e económica está de uma forma muito particular. Se calhar não é a melhor altura para fazer a pergunta quando um dirigente africano vem visitar o nosso território. Estes são os meus 500. Colhe quem planta, portanto, cultiva.